a gente acompanhou aí essa cerimônia que ela é quase protocolar, né? Eu queria saber do senhor, doutor Elcio, que tipo de efeito prático esse ato, essa entrega dos relatórios físicos aqui aos Ministérios Públicos pode trazer para esse contexto aí pós-CPI? Dante, é bom lembrar que logo no finalzinho da CPI, o próprio Senado criou o Observatório da CPI. Uma das funções do Legislativo é fiscalizar. Então, eles já deveriam estar fiscalizando. Então, na verdade, é uma espécie de pressão dos membros da CPI para que toda aquela investigação que durou alguns meses não afunde como pode ocorrer. É uma das hipóteses, né? O senhor acredita que a preocupação dos senadores em relação ao Augusto Aras, PGR, é legítima? De fato, eles devem mesmo temer aí essa questão da investigação preliminar e acabar que o relatório da CPI fique arquivado na gaveta da PGR? Eu diria que uma investigação, primeiro foram indiciados 80 pessoas, né? Eu entendo, eu aplaudi o trabalho da CPI, acredito que ela chegou a conclusões bem interessantes que merecem ser investigados, mas nós vivemos no Brasil um Estado democrático de direito. Então, infelizmente, em nenhum lugar democrático do planeta as soluções são imediatistas. Então, às vezes, cabe sim uma averiguação preliminar. Só que parte da população e parte de políticos não querem aguardar isso, até compreendo também aquela ânsia de ver um resultado, ver alguém atrás das grades, as pessoas clamam por isso. E aí tem esse posicionamento do senador Randolph, que nós acabamos de ver, dizendo, não vou admitir, não é bem por aí. A gente viu uma CPI quase que como uma novela, né? Então, há uma busca por esse final da história, né? Que muitas vezes, para seguir, né, a norma legal, acaba demorando um pouco mais do que muita gente espera. Acredito, né? Inclusive, Dante, colega Nayandra e Elcio, que a gente não pode fugir ou abandonar o contexto eleitoral nesse momento. Nós precisamos entender que é uma CPI feita pelo Legislativo, que, como você disse, tem a função, sim, obviamente, de fiscalizar, de apurar e de fornecer esses dados aos órgãos de controle, mas, sobretudo, são políticos que estão de olho em 2022 e que, além de gerar uma entrega protocolar, Dante, como você falou, estão também gerando notícias e fatos que os apoiem de alguma maneira no ano que vem, porque o foco está nas eleições. Amaral, para corroborar a tua afirmação, dos 11 titulares da CPI, apenas 2 que se saiba não são potenciais candidatos a um cargo executivo ou legislativo no ano que vem. Os outros 9 são potenciais candidatos. Então, é evidente que esse holofote que toda a mídia deu para a CPI é interessante para os membros da CPI e alguns membros do Congresso. Mas como você enxerga... Por favor, continue, Amaral, por favor. Como você enxerga, e era isso que eu ia perguntar, o uso político da CPI, principalmente no Amazonas, onde nós tivemos fatos absurdos, pessoas morrendo sem oxigênio, e a gente imagina a memória dessas pessoas e daqueles que ficaram com muita saudade e até hoje sentem a falta dos seus entes queridos, sendo o tempo todo visitada, essa memória sendo o tempo todo visitada agora de uma maneira política. Como é que você observa isso, Elcio? Amaral, não tenho dúvida que aqui no Amazonas, no Brasil e no mundo, mês que vem, quando fizermos o retrospecto de 2021, o mundo inteiro vai falar das pessoas no pulmão do mundo morrendo asfixiadas, isso eu não tenho dúvida. Agora, eu entendo que desde que existiu a CPI, isso começou no século XVI, lá na Inglaterra, sempre houve uma utilização política desse instrumento. Muitas vezes, volto a salientar, acredito que essa CPI chegou a resultados bem interessantes, mas é inquestionável que há uma utilização eleitoreira, eu diria. Exatamente isso que eu ia lhe perguntar, pegando o gancho aqui do que o Amaral citou agora há pouco, você não acha que a CPI da pandemia, para boa parte da população, ela caiu em descrédito justamente por conta desses personagens ali, principalmente os principais dessa comissão, doutor Elcio? Nayandra, eu entendo que não importa quais membros estivessem lá, sempre vai ter uma parte da população que não vai concordar, vai ter algum tipo de mazela, algum tipo de queixa, né? Então, ali tinham 11 membros representando o eleitorado, são eleitores que têm legitimidade, então eu não vejo esse problema. Aí, normalmente, as pessoas que são 100% partidárias do presidente Bolsonaro, elas viram que acabou, ainda que num primeiro momento,
tenha tido uma divisão quase que equitativa. No decorrer do jogo, que começou a ter um direcionamento mais oposicionista. Então, para esses que são 100% favoráveis ou 100% contrários, há essa expectativa ou de minimizar os resultados da CPI ou de enaltecer. Foi como acompanhar ali um jogo de futebol, né? Uma guerra entre torcidas. Mas a gente segue ainda falando sobre esse assunto, mas agora vamos direto a Brasília com o repórter Igor Damasceno, porque o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele suspendeu hoje a quebra de sigilo do presidente Jair Bolsonaro. Oi, Igor, muito boa noite para você. E olha só, uma decisão como essa, partindo aí do ministro Alexandre de Moraes, quem diria, não é mesmo? Pegou muita gente de surpresa. É com você, Igor. Oi, Nayandra, boa noite para você e também para todos que nos acompanham. Esse assunto está dando o que falar aqui no meio político, viu? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendeu a um pedido do presidente Jair Bolsonaro por meio da Advocacia Geral da União. Para o ministro, a CPI não pode fazer esse tipo de pedido sem que haja comprovação da real necessidade. Alexandre de Moraes também negou o pedido para que Bolsonaro seja banido das redes sociais. O relatório da CPI da Covid-19, escrito pelo senador Renan Calheiros e aprovado por 7 membros da comissão, foi entregue à Procuradoria-Geral da República. O STF quer que a PGR analise o tema antes do recesso dos ministros, que é no dia 17 de dezembro. O procurador-geral, Augusto Aras, tem até o dia 9 de dezembro para dar uma resposta acerca do tema. A CPI da Covid durou 6 meses e começou investigando a falta de oxigênio em hospitais do Amazonas. Em seguida, depois do depoimento do deputado Luiz Miranda, os senadores começaram a investigar possíveis fraudes do governo federal na compra de imunizantes Covaxin da empresa indiana Bharat Biotech. Fake news e tratamento precoce também foram temas analisados pelos senadores. O relatório indiciou 2 empresas e 79 pessoas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro. Igor Damasceno, ao vivo de Brasília, para o A Crítica Notícia. Muito obrigada, Igor, pelas suas informações direto da capital federal. Então, doutor Elcio, o senhor acredita mesmo, fazendo aí uma leitura dessa avaliação do ministro Alexandre de Moraes, os senadores extrapolaram, então, os limites constitucionais em relação a esse pedido, né, esse requerimento aprovado aí em relação à quebra de sigilo do presidente Jair Bolsonaro? Foi demais, Nayandra, né? Foi muito além. Eu sussurrava aqui com o Amaral, não é mais o Xandão odiado por simpatizantes do Bolsonaro, você está vendo? Então, normalmente, quando o STF decide num direcionamento, agrada a uns e outros querem fechar o STF. Isso aí é um exemplo cabal. Só falta o presidente elogiar agora a decisão. Não, mas ele chegou a elogiar naquela carta do Arrego. Carta do Temer ali, né? Ele chegou a... A carta do Arrego? Mas já pensou se o ministro não breca isso, se ele não decide, digamos assim, em favor do presidente Jair Bolsonaro? Como é que não seria? Tem um ponto interessante nessa situação, né? Ele mesmo foi criticado pelo blogueiro Alan dos Santos hoje, né? Sim, a grande questão dessa decisão, inclusive, é que esse pedido foi feito no último dia da CPI. Sim. Então, não teria nem o que a CPI investigar, né? Então, é mais um desses atos que parece ser mais um jogo político mesmo do que buscar um resultado efetivo, né? Então, nessa hora, acabou que trouxe essa decisão aí que pegou muita gente de surpresa. Olha, um outro exemplo que eu daria houve uma ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, e o Supremo decidiu que, nesta ADPF, que a CPI não era competente para investigar governadores. Isso aí é uma decisão do Supremo. Alguns amaram, outros odiaram. E no relatório final, já no final do tempo regulamentar, eu diria assim, que já estava pronto o relatório, foi inserido, por exemplo, o governador do Amazonas. Enfim, ele foi indiciado sem ser investigado. É algo que é quase kafkiano, algo que choca o Estado Democrático de Direito.